Ele estava aqui não. Tá, deixa eu... Acho que ele está... já está ligado? Não sei, estava falando aqui. Então, boa noite a todos. Nós vamos então falar sobre essa passagem do Evangelho, né? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Então, assim, a primeira coisa, deixa eu ver. O que essa passagem, todo mundo já ouviu alguma vez falar do sim, sim, não, não, né? Mesmo, às vezes a gente não tem muito hábito de ler o Evangelho todo, mas algumas palavras, mas que vira, a gente vai, passagens, né? A gente vai escutando. E essa passagem do sim, sim, não, não, eu acredito que seja de conhecimento de quase todos, pelo menos, né? Alguém tem uma ideia do que se trata essa passagem? O que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Tem que ser errado, não, tá, gente? É só... Alguém tem uma noção do que seria quando Cristo fala, seja o vosso falar, sim, sim, não, não? Do que se trata? Alguém já usou isso, já pensou nessa questão em algum contexto específico? Eu tenho uma ideia do que isso possa trazer para a gente? Ser coerente, firme na decisão. Ser coerente, firme na decisão. Muito bom, é uma perspectiva sim, né? Tem outras passagens próximas dessa, né? Quente, frio, né? Morro irritado. Então tem toda essa perspectiva aí, muito bem. E outra coisa que é o seguinte, onde está essa passagem, né? Alguém sabe dizer em que parte do Evangelho ela está? Eu também sou péssimo para gravar essas coisas. Tem gente que tem uma memória assim, não, porque João capítulo não sei o que, versículo não sei o que. Kardec pergunta tal, não lembro nada dessas coisas. Mas tem colinha. Tem as colinhas, né, cara? A minha fica sempre comigo aqui. Mas só para a gente tentar, assim, alguém tem uma noção de onde essa passagem veio do Evangelho? Seja vamos falar sim, sim, não, não? Então, ela está num compêndio que é extremamente importante para a história da nossa humanidade, que é no Sermão da Montanha. Essa passagem se encontra ali. E o Sermão da Montanha é uma assim, o Evangelho de Jesus, ele... Bom, eu ia até falar uma coisa um pouquinho mais para frente, mas vamos ver aqui agora. Vocês sabem que existe uma diferença entre religião e cristianismo? Ou não há uma diferença? Cristianismo e religião é uma mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Diferentes? Em que sentido que é diferente? Por que cristianismo não seria uma religião? Oi? Sim. Ah, tá bom. Isso é uma outra perspectiva, né? Se você pensa, por exemplo, no hinduísmo, no budismo, né? Eles são religiões orientais que não têm por base o Cristo, tá? Mas, então quando a gente pensa, por exemplo, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, no umbandismo, outras, né, religiões aqui da nossa, do nosso convívio, do nosso conhecimento, que tem o Cristo por base, a pergunta seria ainda, o cristianismo ele é uma religião ou religião é uma outra coisa? O cristianismo é você crer que Cristo veio na palavra, mas a religião é você ir mais a fundo sobre as ideias, sobre o que você procura, e às vezes você vai em certas religiões que não é aquilo que você está procurando. Entendi. Isso. Em verdade, assim, o que vocês estão dizendo tem a ver, mas uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, falou-se aqui dos evangélicos, né?
dos espíritas, dos católicos, né? Temos a Umbanda, temos o Candomblé, tem uma série de religiões que tem o Cristo por base, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, qual que era a religião de Jesus? Em princípio ele tinha uma religião, que era a judaica, né? Ele era um judeu, e assim como todo judeu, ele era também, né, adepto ao judaísmo. Só que assim, quando ele começa com seu apostolado, né, depois dos 30 anos ali, ele instaura para a humanidade aquilo que a gente entende como a boa nova, né? O Evangelho. E ele vai ensinar aos homens esta nova visão do mundo e das coisas. Quando ele faz isso, ele escreve algo. Ele não deixou nada escrito, né? Ele criou algumas regras, algumas normas? Também não. Então, o que ele fez quando a gente fala em cristianismo? O que ele fez? Duas coisas basicamente. Primeiro é viver, exemplificar. Então, o cristianismo é uma ideia, é uma vivência dele, né? E a segunda coisa é o falar. Então, ele ensinava, falando e conversando, ou ele vivia e agia. Muitas das passagens do Evangelho, inclusive, são ações de Cristo. Pessoas perguntando coisas para ele respondendo, ou ele curando, ou ele auxiliando, não é? Então, as ações de Jesus e as falas de Jesus é que constituem o cristianismo. Cristianismo, como vocês mesmos disseram aqui, é seguir o Cristo, não é? E neste processo não há perspectiva de religião. E quando a gente fala em religião, o que significa isso? Significa que certos homens, nós, né, dependendo daquilo que a gente interpreta das falas e das ações dele, a gente cria um culto, umas normas, umas regras, e se a gente seguir aquela norma e aquela regra, a gente pertence àquela religião. E somos também cristãos, né? O católico não é cristão? O espírita não é cristão? O umbandista não é cristão? O protestantismo, eles falam crentes, né? Mas o protestantismo não tem, porque o protestantismo há várias religiões, né? O testemunho de Jeová não, né? Assembleia de Deus, etc. Todos eles têm por base o Cristo. Qual que é a diferença? Que no católico você tem que cumprir determinadas regras na igreja, comunhar, para ser protestante tem que ter outras regras, para ser... Então, ou seja, a religião nada mais é que alguns ritos, algumas normas, alguns critérios que algumas pessoas estabeleceram para seguir Jesus da sua maneira, não é? Porque o católico segue Jesus da sua maneira, o protestante, o espírita, etc, etc. Mas o cristianismo não é uma religião, é uma ideia, é um conceito, não é? Que foi vivido, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê ali os ensinamentos de Jesus por meio das suas ações e por meio dos seus atos de fala, de oratória, né? E o Sermão da Montanha foi um desses, né? Desses momentos em que o Cristo senta e ensina o povo, e fala, e orienta, né? Tem momentos em que ele age, tem momentos em que ele ensina. E o Sermão da Montanha é um compêndio maravilhoso, né? E neste processo, aliás, são 3 capítulos inteiros, né? O Sermão da Montanha, ele está ali em Mateus, por exemplo, em todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. E são muitos versículos em cada um desses capítulos, né? E está ali o Sermão da Montanha. E em uma das suas partes, temos ali, né, a passagem do seja posso falar sim, sim, não, não. Então, este momento em que o Cristo vai falar, né, ele tem ali o resumo de todas as práticas que um verdadeiro cristão deve cumprir. Então, ele vai orientar, ele vai dizer ali ao povo, né, essas práticas do bom viver. E é tão interessante, né, que aqui, nesse contexto, ele vai dividir em partes, em temas,
né, essa narrativa dele, e um dos temas dessa narrativa é os juramentos. Então, a passagem do sim, sim, não, não, ela está dentro da parte de juramentos. E o que o Cristo fala com relação aos juramentos? Vamos lá. Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falsamente, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Então, o que quer dizer ali naquela primeira frase? Olha só. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Então, ou seja, desde o Velho Testamento, né, tanto os profetas, né, quanto os Moisés e todos os demais grandes líderes ali do Velho Testamento, orientavam, né, as pessoas aqui para que elas não jurassem como? Falsamente, mas que cumprissem os seus juramentos ao Senhor, certo? Bom, seguindo. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis. Então, olha só. Então, primeiro Jesus fala o seguinte: olha, os antigos falaram isso, que não é para jurar falsamente. Tem que jurar. Se você jurar, você tem que fazer o quê? Cumprir com o que você jurou. Aí ele fala assim: olha, eu, porém, vos digo. Qual que é a posição do Cristo? Não vai jurar mais, nem de forma alguma. Então ele vai falar o seguinte: olha, não, né, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então vamos lá, né? Olha que interessante aqui. O que constitui um juramento, gente? O que é um juramento? Hã? Pois é, e o que é uma promessa? Abdicar de certas coisas. Oi? Abdicar de certas coisas, ou então pedir em relação à saúde. Tem muita gente que faz trabalho aí. Sim, quer alcançar, às vezes, um objetivo, ou uma cura, ou um vício. Sim, é. Aí é o seguinte, você está falando uma coisa bem interessante, porque antes de um juramento, tem, que você está colocando muitas vezes aí, tem a questão da promessa, né? Então, isso que você está falando aí são as promessas que a gente faz, né? E aí, em cima de alguma promessa, a gente estabelece um juramento. Ou então, quando alguém te pede alguma coisa, ou quando alguém solicita algo, aí o que a gente faz? Eu falo assim: ó, eu preciso do seu paletó emprestado, porque eu vou viajar e para onde eu vou é muito frio. E assim, olha, eu preciso muito que você me empreste. Então assim, eu não vou comprar um outro não. Você me empresta o seu? Aí a pessoa fala o quê? Empresto. Aí você vai me emprestar mesmo? Empresto. O que ela pode fazer? Não, eu juro que eu te empresto. Não é? Então quando a gente solicita alguma coisa a alguém e essa pessoa diz que vai fazer algo, que vai cumprir com algo, né? Quando o pai pede uma coisa para o filho, ou o filho pede uma coisa para o pai, para a mãe, etc., para um amigo, né? para um parceiro, uma parceira. Então a gente estabelece ali um contrato, né? E a gente muitas vezes jura que vai cumprir aquele contrato, certo? Então um juramento é como se fosse o quê? Um aval, não é? Que eu dou para poder deixar a pessoa mais tranquila, digamos assim, não é isso? De que eu realmente vou cumprir aquilo. Agora, pensem bem, quando Jesus fala assim, né? Ó, você não vai jurar nem pelo céu, nem pelo trono, nem pela terra, nem pelo Jerusalém, nem por sua cabeça. O que ele quer dizer com isso? Porque o que acontece? Era possível para o judeu jurar por Deus? Lembra dos mandamentos?
Nos mandamentos diz que você pode fazer isso? Não, porque você não pode levar o nome de Deus em vão. Então o judeu, ele não jura por Deus. E aí, como não poderia jurar por Deus, o que ele fazia? Bom, não posso ter Deus como uma avalista. Não é? Mas eu posso jurar que é por Israel, eu juro por não sei o quê. Aí você começa a ficar por si mesmo, você começa a jurar por outras coisas, né? Então o que acontece? Cristo falou assim, olha, não, nada disso. Né? E por que ele diz dessas questões todas? O sim, sim, não, não refere-se a uma postura moral reta, na qual o indivíduo deve ser direto e verdadeiro em suas afirmações, sem recorrer a subterfúgios ou manipulações. Então veja bem, tem pessoas, vamos colocar aqui, um filho, um marido, a esposa, um amigo, uma amiga, em que você pede algo e a pessoa fala que vai fazer e você fica completamente seguro e tranquilo que ela vai fazer mesmo? Tem pessoas na vida da gente que a pessoa fala assim, não, eu farei isso. Você está ótimo, você confia que ela vai fazer. Agora, existem em nossas vidas pessoas que alguém vira e fala, não, fala, eu vou fazer, e você confia plenamente nela? Tem pessoas que falam com você que vai fazer alguma coisa e você vai fazer mesmo, você vai fazer mesmo, né? Você, quando chegar, você vai lavar a mesma louça, vai estar lavada, você vai arrumar seu quarto, você vai me entregar isso aqui, você vai me pagar mesmo, você vai me pagar, né? Tem pessoas que você tem plena confiança. Agora, tem pessoas que você não tem tanta confiança assim. E quando aquela pessoa, ela não tem tanta confiança no que ela vai cumprir, geralmente o que ela faz, não, eu juro que eu vou. Eu juro por Deus, eu juro por o Senhor. E começa a buscar avalistas para a sua atitude. Quando, na verdade, né, nós não deveríamos ter avalista de nada para dizer das nossas coisas. Porque o que deveria valer no trato com o outro é o nosso caráter. É a nossa postura moral. Porque quando eu tenho no outro um avalista, isso significa que eu não preciso me melhorar, que eu não preciso gerar confiança em ninguém. Não, meu pai, o avalista é muito isso. Não é porque quando você não consegue fazer alguma coisa, o outro vai fazer por você. Então, por isso é que o Cristo disse que não é para jurar de forma alguma. Porque o contrato, né, a confiança, ela tem que ser em si. Uma pessoa que precisa o tempo inteiro jurar por algo que ela fará, é uma pessoa que não tem o menor senso de responsabilidade. A pessoa que jura o tempo inteiro que vai fazer alguma coisa, é porque ela não é crível, ela não é uma pessoa confiável. Percebe? Então, se você precisa falar com uma pessoa que vai fazer e você jura que vai fazer, é porque você não tem confiança, ou pelo menos a pessoa não tem confiança em que você fará o que prometeu fazer, né? Porque isso, como ele coloca ali, né, é uma postura moral. Então, quando eu falo sim, farei, pronto, é porque eu farei. Eu falo não farei, porque eu não farei. Você vai, olha, eu estou te falando isso aqui, mas você vai contar, olha, não conta para fulano, não vou contar, eu juro que eu não vou. Eu ia começar a falar demais que jura que não vai contar, é até perigoso, né? Que ele botou no... Eu não sei se tem a ver, eu queria saber o seguinte, não sei se é do Evangelho ou se é do católico, eles falam, vou fazer quero conseguir passar numa prova ou ficar nesse nível, vou fazer isso. Aí fica dentro dessa ajuda, não. Porque eu achava um peso aquilo ali, eu vou fazer alguma coisa. Isso é que o Mateus estava colocando, porque isso vem antes do juramento. Isso é a promessa, isso é outra coisa, que também é um trato bem, como você mesma está levantando aí, né, bem egoísta, né? Você fala assim, não, se eu passar nessa prova, eu juro que por tanto tempo eu deixo de fazer tal coisa, ou por tanto tempo eu farei tal coisa.
Aí passou o tempo que você fez, você deixa de fazer. Então é como se estivesse trocando, fazendo uma barganha com Deus. Me dá isso que eu te dou aquilo. Não é? Então, isso não é merecimento. Promessas não é merecimento. Tá? E às vezes é muito egoísmo da nossa parte, querer achar que isso é uma vantagem. Né? Então às vezes eu falo assim, não, eu vou ajudar uma instituição ali tanto tempo, ou eu vou deixar de beber, né? Ou não vou comer chocolate mais, não vou tomar refrigerante, e começa a fazer, né, as suas promessas, né? E aí vem a segunda coisa, né? Porque às vezes a pessoa, você sabe que a pessoa ela não tem uma postura firme, né? Você não pode deixar, se eu conseguir, se você me der isso, olha, por tanto tempo eu te faço uma coisa, sabe? Você vai fazer, eu juro, aí jurou tempo depois, né? Um problema em cima do outro problema, né? Mas você entendeu a diferença? Isso aí é promessa, que é uma outra complicação. Mas aqui o Cristo não está falando da promessa, que a promessa é uma barganha direta, né? A promessa é uma barganha direta, me faz isso que eu te dou aquilo, é uma troca, né? Não tem por base o merecimento. Deus não trabalha com barganha, Deus trabalha com merecimento, né? Você recebe aquilo que merece. E a gente deve saber que tudo que a gente tem, nós o temos por nossa própria responsabilidade ou por nossa própria necessidade, né? E aí vai de cada um saber o que está recebendo e o que está dando aí nesse processo. Agora aqui está falando especificamente de uma outra coisa, né? Que é a promessa. Desculpa, que é o juramento. Então no juramento você está dando uma garantia do que você está fazendo, não por si mesmo, mas por outra coisa ou por outra pessoa, né? Eu juro por minha mãe mortinha, coitada das mães, elas pagam o pato no juramento, né? Eu juro por fulano. Então, ou seja, quando você necessita jurar por uma outra coisa ou por uma outra pessoa, significa que você não é capaz de ser firme no seu sim ou no seu não. Não convence. Não tem poder de convencimento nem poder de confiança, né? Olha, eu vou te contar isso aqui, porque eu tenho amigos e tem pessoas que você pode falar o que quiser. Tem pessoas que você não precisa nem falar, olha, não conte para fulano. Você nem precisa dizer, né? Mas quando você fala isso para alguém, você já tem uma dúvida ali, né? E quando a pessoa diz, não, eu juro que eu não vou falar. Então, quando começa nesse processo, é porque ela não é firme no sim e nem é firme no não. Às vezes, assim, no decorrer da vida, muitas das vezes a gente não quer falar não para aquela pessoa. Aí, às vezes, você está agarrado no dia e você consegue fazer isso. Aí você fala, não, eu vou fazer hoje. Só que aí, se você for avaliar o seu dia, não dá para fazer aquilo. Então, às vezes, eu prefiro assim, muitas das vezes, é melhor você ser verdadeiro com a pessoa hoje, eu não consigo. Porque você criar uma expectativa, exatamente. E aí você passa para a pessoa que, olha, eu não vou fiar, ele fala que ajuda. E às vezes você tem mais confiança numa pessoa que vai te falar não toda hora, do que uma que te fala assim e não cumpre, né? Então esse é o grande problema desse mandamento. É você, por não ter condições de falar sim, ou não ter condições de falar não, assume um compromisso que não é capaz de cumprir. E quando isso acontece uma vez, sempre essa dúvida fica nas pessoas. E sempre alguém fala assim, olha, será que ele vai fazer, né? Será que ele vai me entregar aquele serviço no prazo que eu pedi? Será que ele vai terminar essa obra no momento que ele falou que vai terminar? Porque às vezes a pessoa fala que vai para pegar um serviço, para agradar alguém, para fazer, não é? Mas aquilo não é uma certeza dela. Né? E quando a gente começa a, digamos, quebrar os nossos pactos, nós quebramos também a confiança. E o Cristo não procura em um cristão aquela pessoa que não sabe dizer nem sim nem não. É mais ou menos a mesma coisa no processo de educação, não é? Porque se tem uma coisa que um pai
jamais deve fazer com seus filhos é prometer coisas. Porque se ele prometer e não cumprir, pode até prometer, né? Mas você não sei o que lá, você não vai lá naquele lugar, você não vai na festa, você não vai no casamento. Nunca prometa nada que você não possa cumprir. Veja bem, é um casamento de uma família lá, de alguém importante da família, de um tio, um primo, né? Você vai, sua esposa vai, seu primo vai, todo mundo vai. Ele não vai ficar sozinho dentro de casa, né? Então, não, se você não for, você não vai naquele casamento. Aí a pessoa não faz. Mas de qualquer forma você vai ter que levar. Então como é que você promete uma coisa dessa? Né? Aí você promete uma coisa e depois volta atrás. Quando a gente faz isso, nós estamos descaracterizando o processo de confiança. Né? E é importante que a gente saiba dizer o sim e saiba dizer o não. Né? Acho que, peraí, o que aconteceu? Estava aqui? Não. Ih, eu passei muita coisa, né? Estava aqui. Então, olha, a procedência maligna seria qualquer forma de duplicidade, engano ou falta de compromisso com a verdade que corrompe a relação entre as pessoas. Então, isso é manipulação. Quando a pessoa não sabe lidar com o sim, com o não, ela manipula por interesse. Porque eu quero agradar aquela pessoa, porque eu quero ouvir aquele segredo, porque eu quero pegar aquele serviço, não é? Porque eu tenho interesse em ir naquela festa, porque eu quero comprar isso aqui, porque eu quero que minha mãe e meu pai me dêem tal coisa. Então, por interesses pessoais, eu digo sim e digo não. Não por uma verdade, né? E aí é que vem o maligno. Porque o maligno se estabelece nesse processo. Que a partir disso aí, um processo de obsessão, de proximidade espiritual vai acontecer. Né? Para que você se desfaça do sim ou do não. Né? Exatamente. As grandes inimizades começam por aí. Então vamos ver o contexto geral dessa passagem aqui, né? É uma orientação prática de Jesus para que os discípulos vivam de acordo com a verdade interior. Porque uma coisa é aquilo que eu sinto e que eu sei, outra coisa é aquilo que eu digo e que eu faço. Então, aquilo que eu falo tem que corresponder àquilo que eu ajo. Né? O pensamento e a fala e a ação precisam ser uníssonos nisso. Né? A indecisão ou o excesso de justificativas pode denotar falta de clareza moral, o que leva ao afastamento da verdade e da autenticidade. A coerência entre o que pensamos, falamos e agimos é fundamental para o progresso espiritual. Nós somos obrigados a prometer nada. Não. Somos obrigados. Exatamente. Ai, mas você vai voltar cedo, papai? Você vai trazer aquilo ali? Não, eu vou. Não vai. Então vai. Né? Não fala que vai trazer aquilo, que vai levar aquilo, que vai. Não estabeleça, né? Promessas que você não pode cumprir. Né? Bom, então esse é o contexto da passagem. Tá? Agora vamos fazer algumas análises aqui do texto em si, tá? Para a gente entender algumas coisas do texto, que ele é muito rico, ademais dessa questão do que significa, porque ela é bem clara nesse sentido, né? Sim, sim, não, não. Mas o texto em que Jesus trata deste assunto, ele traz para nós algumas lições que são bem interessantes. Qual que é a pedagogia e a metodologia do Cristo? E é importante a gente entender isso, porque é o seguinte, primeiro que é o seguinte, a pedagogia é a perspectiva, tá? Pedagogia significa Oi? A pedagogia é como eu analiso a situação, como eu vejo o processo, tá? Isso é a pedagogia. A metodologia é o como eu vou executar esse processo. Então, o Cristo, quando ele, até pelo fato, como a gente discutiu antes, do cristianismo, né? Então, quando ele agia, quando ele ensinava, tá? Então, por exemplo, quando ele está falando lá dos pescadores, tá? Quando ele falava assim, não,
vamos pescar. Não, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos pesca. Não, suba aqui no barco, jogue a rede, né? Então, quando ele falava essas coisas ali para aqueles pescadores, ou então quando alguém falava assim, Senhor, mas como é que é o reino dos céus? O reino dos céus é como se fosse um campo que você joga semente. Então, quando Cristo falava, quando ele agia, ele não estava falando apenas para aquelas pessoas, porque ele sabia que não só as suas palavras, mas as suas ações eram algo que seria estudado e ouvido por toda uma humanidade. Então, quando ele estava falando com uma pessoa, ele sabia que aquilo era para aquela pessoa, mas aquela lição ali era algo que serviria para o mundo inteiro, para gerações inteiras. Ele falava para a alma da pessoa e para as almas que viriam após, né? Essa era a sua pedagogia, porque ele sabia que aquela pessoa não era a pessoa, era o Espírito Eterno, né? E aquilo ia falar fundo, não só para aquela alma, mas também para todas as outras que passassem pela mesma situação. Haja vista hoje que a gente lê o Evangelho, é aquilo que o Cristo falou lá atrás para o fulano, perguntando assim, isso serve para a gente hoje, não é? Então tudo que ele fazia para o Espírito Eterno. Ele falava para o Espírito Eterno, né? E qual que era a metodologia dele? Era aquela metodologia que falava mais profundamente às almas daquelas pessoas. Então, para algumas, ele usava parábolas, para outras pessoas, ele agia, para algumas, ele era muito doce, para outros, ele era muito firme, né? Como é que ele tratava os fariseus? Raça de víboras, chamava eles, né? Sepulcros caiados. Ele era claro, firme, né? Quando era preciso. Então, todo esse processo, né, é para a gente ter uma ideia desse caráter universal da mensagem crística, né? Porque cristianismo não é religião, mas as religiões, grande número delas, tem uma perspectiva cristã. Percebe que é diferente? Então, cada religião vai ter uma norma e uma regra específica, mas o cristianismo, ele está aberto a toda e qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que não tem religião. Uma pessoa que não tem religião nenhuma, ela pode ser cristã, né? Bem, não sei se vocês conhecem Gandhi, né? Mahatma Gandhi, né? Ele era um hindu, e os hindus, eles não são cristãos, né? Mas o Gandhi, ele disse uma vez o seguinte: se eu fosse privado da Gita, né, que é a base da religião hinduísta, aqui. Se eu fosse privado da Gita e me esquecesse de todo o seu conteúdo, mas tivesse uma cópia do Sermão da Montanha, ainda assim eu obteria a mesma alegria e inspiração espiritual, porque é para o Espírito Eterno. O Sermão da Montanha são orientações básicas para toda a humanidade, não é? Bom, vamos agora aqui a um outro trecho dessa passagem que é muito importante para a gente. O Cristo fala o seguinte: olha, ouviste o que foi dito, e depois ele fala, eu porém vos digo, tá? Isso basicamente, para a gente entender uma coisa, é o seguinte: muitas vezes as pessoas confundem, né, o caráter do Cristo e conseguem entender que ele possivelmente seria um revolucionário, né? Mas o Cristo, ele jamais foi revolucionário com nada, né? Não existe uma pessoa mais tradicional do que o Cristo. Haja vista, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, qual que é? Eu não vim destruir a lei, não é? Exatamente. Então, na verdade, revolucionário eram quem? Aquelas pessoas que deturparam o Velho Testamento, né? Que transformaram, que trabalharam com rupturas. Ele não, porque há uma grande diferença entre a revolução e a evolução, né? O que é a revolução? A revolução, ela é pautada na ruptura. Você rompe com uma coisa e cria outra nova completamente diferente. Isso é revolucionário, né?
No Evangelho, entre os apóstolos, tinha um revolucionário ali. Judas era um revolucionário. Vocês acham que Judas traiu Jesus porque ele não acreditava nele? Não era. Pelo contrário, muito mais. E por que ele traiu? Ele falou assim, agora, porque ele queria o reino dos céus naquele momento e agora. Ele queria a revolução. Ele falou assim, não, eu vou entregá-lo, porque na hora que os soldados chegarem e vou prender, ele não vai deixar. Aí virão os anjos, virão os santos, ele vai quebrar o pau e vai trazer o reino de Deus para a terra. O pensamento dele era esse. Revolução. Mas o bispo falou assim, não. Com Pedro também ele fala, em bainha de espada. Depois o Pedro vai defendê-lo, né? Cortando a orelha do soldado. Não é isso. Não é? Por quê? Porque o processo da evolução ele está assim, você pega aquilo que existe, vê os problemas que nós, né, nada é perfeito, e a partir daquilo ali você melhora, você amplia. Não é? Por isso que ele fala sempre, ouviste o que foi dito dos antigos, eu porém vos digo. Ele pega aquilo que foi dito e melhora e evolui. Não é? Não desconsidera nada do passado. Tanto é que ele fala que ele não veio destruir a lei, mas dá cumprimento. Mas ele cumpre exatamente como era lá atrás? Não, ele melhora. Porque você tinha lá o olho por olho, dente por dente, né? E o que ele veio trazer pra gente? O amor, o perdão, a misericórdia. Então ele fala assim, olha, eu faço isso para que se cumpram as profecias, para que se cumpram as escrituras, para que se cumpram as promessas. Então ele sempre vai, resgata e melhora, né? Este é o processo evolutivo de Jesus. E aí o Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, ele fala o seguinte: todas as reformas têm que se processar pela base do Evangelho. Como? Pela educação. Então todo o processo crístico é educacional, não é? Aquilo que eu falei, quando ele dizia alguma coisa para alguém, ele estava educando aquela alma, aquele espírito, não só a ele, mas a toda uma humanidade, que pode, a partir daquele exemplo, tomar para si aquela lição, né? E aí, antes do advento do cristianismo, diversas civilizações já pregavam a necessidade de uma educação integrada, que desenvolvesse não apenas a mente, mas também o caráter moral e a espiritualidade. Então, Jesus, como o maior educador da nossa história, entendia isso, né? E aí nós vamos ver como que ele trata ali, não só com o povo, né, judeu, mas com a perspectiva humana, o processo da educação. Porque a humanidade ela é muito divergente, né? Nós temos um período em que os homens têm determinadas perspectivas e avançam. Depois vem gerações que põe tudo a perder. Depois renova, né? E assim vai o processo. Mas várias gerações antes do Cristo já tinham compreendido esse processo educacional, né? Então vamos lá, rapidamente aqui. Como que é o nosso processo educacional hoje? Para que a gente estuda? E quando eu falo a gente, assim, os filhos de vocês, ou quem está na faculdade, ou quem está fazendo um curso aí, né? Para que nós estudamos? Hoje em dia, Passar de ano, né? Hoje em dia. Não é para aprender mais não. Até o final. Oi? Tomar conhecimento já. Oi? Tomar conhecimento do assunto. Sim. As duas perspectivas estão corretas, né? O essencial é para que a gente tenha conhecimento, né? Hoje eu falo para os meus meninos o seguinte, que os meninos hoje, os alunos, eles não estudam para ter conhecimento. Geralmente eles estudam para passar de ano ou para tirar nota na prova para passar no Enem. Então não é um estudo, é um treino. Ele treina, tiram excelentes notas. Passou aquela prova, ele se pergunta que ele estudou, ele não vai lembrar. Não é? Não sabe nem olhar a hora em relógio completo. Não, mas eu falo sério, às vezes assim, eu tenho alunos muito inteligentes, mas pessoas muito inteligentes. E aí é interessante que eu tenho muitas atividades no contraturno, no meu trabalho. Aí os meninos, não, professor, hoje eu não posso ir hoje não, porque eu tenho prova amanhã. Qual o problema? Não, porque eu tenho que estudar. Ou seja, estuda na véspera. E estuda muito. Tira uma ótima nota.
só que passou um tempo e esqueceu, porque ele não estudou para aquela prova, ele treinou as perguntas, as respostas. Então, porque estudar você não viu essa matéria, mas não prestei atenção, eu não vi, porque não estudou, né? Ele vai treinar para fazer aquilo. E o estudo é para o resto da vida. Exatamente, para aprender, né? Exemplo, se você formou em engenharia, você continua estudando para evoluir na engenharia. Então, assim, não era bem isso que eu ia falar aqui, não, mas é um exemplo disso. Eu trabalho no colégio, e aí, assim, no ensino médio de lá, a gente tinha as aulas regulares pela manhã, e o próprio colégio fazia um curso, chamava de pré-veste, a época era vestibular ainda, não era Enem, a gente fazia esse pré-veste à tarde para os meninos que não tinham condições de fazer cursinho, queria ficar ali na escola, e éramos com a nossa escola muito boa, né? Então, eles faziam esse curso lá. E aí, todo ano, início do ano, aqueles alunos que fizeram esse pré-veste, esse cursinho conosco, que foram aprovados, e a grande maioria eram aprovados direto, né, sobretudo no FMG, escolas. Aí eles voltavam no colégio para dar uma palestra, para falar para os meninos, né, para incentivá-los a fazer esse curso. E em um ano desses, um menino que estava no primeiro ano passou em medicina. Ele fez o vestibular, porque antigamente você também, assim como o Enem tem os treineiros, né? Antigamente você podia também fazer vestibular. Aí que ele estava no primeiro ano, ele fez o vestibular e passou em medicina. E aí, naquela época não tinha promoção, né? Ele pegou e fez as provas do SISU, aí ele tirou o ensino médio antes e entrou para medicina. Ok, aí a gente chamou o menino para poder falar, né? E ele fez o pré-veste com a gente no primeiro ano e tal. E aí ele foi falar, e todo mundo, nossa, cara, você é muito inteligente, como é que pode ser? No primeiro, e a nossa época, pelo menos a maioria dos adultos aqui, né? Vestibular eram feitos em várias etapas, né? Tinha a primeira etapa, que era múltipla escolha, depois tinha questões abertas, redação, né? 1000 coisas assim, era bem difícil passar no vestibular. E foi nessa época. Nossa, você é um gênio e tal, como é que foi o menino? Aí ele falou uma coisa que ninguém percebeu, ninguém entendeu direito. Um menino muito simples também, meio vergonhoso e tal. Não, como é que você passou? Como é que foi? Aí ele, não, eu na verdade eu estudava quando eu tinha que estudar. Aí o que eu passava, quando eu passava, eu sabia tudo que tinha naquele ano. E não sei se vocês que são mais velhos aqui se lembram, mas os mais novos sabem, que aquilo que vocês estudam no ensino médio, está no fundamental ou no médio? Já formou? Fundamental ainda? Já formou? Mas eles são mais jovens, você deve lembrar ainda, cadê mais jovem aqui? Já formou? Já. Já formou? Já. Então olha só, para vocês que já formaram, quem está estudando ainda, o ensino médio, né, mais ou menos uma repetição do ensino fundamental, só que ampliando mais algumas coisas, porque realmente é isso, porque todo o conteúdo de aprendizado está no fundamental. O ensino médio, você amplia os conhecimentos. Aí a ciência se divide em física, química e biologia, né? Estuda mais profundamente, outras coisas e tal. Mas o que esse menino quis dizer? É que é o seguinte, na época dele, era do 5º ao 8º ano. Antigamente era assim, do 5º ao 8º, agora é do 6º ao 9º. Aí ele falou o seguinte, olha, quando ele saiu do 5º ano e foi pro 6º, tudo que era do 5º ele sabia. Do 6º para o 7º, tudo que era do 6º ele sabia. Ele chegou no ensino médio sabendo todos os conteúdos do ano. E assim foi fácil fazer a prova e passar. Não teve nada demais. Mas é porque ele aprendeu tudo que tinha que aprender quando era para aprender. Né? Mas hoje a gente tem essa dificuldade. Agora, isso foi só uma observação. O que eu queria dizer mesmo é o seguinte. Mas então, ou seja, para que você estuda e por que você estudou, você e você? Por quê? Ou quando vocês pais colocam seus filhos na escola, vocês colocam seus filhos lá para quê? Aprender. Hã? Aprender. Aprender, beleza. Mas ele aprende para quê? Ele vai aprender, ele vai passar de ano, vai ser inteligente, vai trabalhar, e ele vai trabalhar como? Porque é emprego, que é o melhor. Para ter um bom emprego. Faculdade, tá? Então, ou seja, hoje, todas as pessoas que estão na escola, nós estivemos na escola, fizemos um curso superior, para passar nessas coisas todas, né? Ter um bom emprego, ter o dinheiro, ter uma boa profissão e ser bem sucedido na vida, não é isso? Então, este é o nosso ensino hoje. É para isso que nós somos educados. Mas nem sempre foi assim na história da nossa humanidade. Nem sempre foi assim. Porque, por exemplo, vamos supor uma pessoa, né, vamos colocar aqui, olha, é possível
que uma pessoa, ela estude, ela passe, ela seja extremamente inteligente, ela faça um curso, ela forme-se em medicina, engenharia, letras, sei lá o que for, torne-se um grande profissional, passe um ótimo concurso, não é? E seja uma pessoa de um extremo mau caráter. É possível? É possível. O que mais existe hoje? É possível. Então, um excelente profissional necessariamente não é uma excelente pessoa. Porque o nosso ensino hoje, ele tem por base isso. Eu estudei, nós estudamos para ter uma profissão, para ter um bom salário, para ter, né? E você hoje vai no médico te trata de um jeito, você faz uma porteira, né? Ele te dá, não, você está com câncer, tem tantos dias, não sei o que, ele fala qualquer coisa, um vendedor, né? Um advogado, um médico, qualquer profissão. Um professor, tive professores, tanto na graduação, na pós-graduação, doutorado e tal, que eram assim, extremamente inteligentes no livro, mas não conseguia ensinar. Não sabe passar nada. É uma pessoa cheia de títulos. Não é? Mas nem sempre na nossa humanidade, a nossa humanidade foi assim. Né? A gente vai ver aqui, ó, quando ele fala assim, os antigos, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está se referindo a quem? Às grandes civilizações do mundo. Não é? Olha só. Aqui está por ordem mais ou menos de tempo, tá? A civilização egípcia, 3.150 antes de Cristo a 30 depois de Cristo, tá? Qual que era o princípio basilar da educação egípcia? O Ma'at. O que é isso? Verdade, justiça e ordem cósmica. Acreditava-se que a educação egípcia devia formar indivíduos alinhados a esse princípio, para que suas palavras e ações estivessem em harmonia com o universo. Na civilização babilônica, a justiça e honra nas leis. O código de Hammurabi era pautado por uma justiça que exigia que palavras e ações fossem coerentes, sendo a honra e a retidão centrais para a educação cívica. A civilização chinesa, desde 1600 a.C., que era o Li e o Ren, ritualidade e benevolência. No confucionismo, o conceito de Li refere-se à prática correta dos rituais, que não era apenas uma questão religiosa, mas moral, refletindo honra e respeito pela sociedade. Já o Ren dizia respeito à benevolência e humanidade, que unia a verdade no coração com a prática. Na civilização hindu, o drama, dever moral e verdade, a educação para os Vedas era vista como o caminho para a compreensão do dever moral, que exigia que cada indivíduo fosse sincero e honesto em todas as esferas da vida humana. Sincero, honesto. Estão vendo as perspectivas de educação aqui para essas civilizações? A fenícia, honra e palavra no comércio. Porque os fenícios, eles lidavam com o comércio, não é? Não tinha cartão de crédito, nem cheque, né? O que valia? Palavra sim, sim, não, não, não é? Então, a educação dos jovens fenícios incluía a verdade e a aprendizagem da ética no comércio. E a palavra dada era considerada um contrato moral. Civilização grega. A areté era a excelência moral e intelectual, não só intelectual, né? Por meio da paideia, que é o conceito que englobava não apenas o ensino formal que nós temos hoje, mas também o ensino moral e o ensino espiritual, preparava o cidadão para atingir a área técnica, essa excelência. Então o cidadão grego não era só aquele cidadão que tinha diplomas, que sabia tecnicamente, não. Além de ser um sábio, né, moral, intelectualmente, ele precisava ser também moralmente e espiritualmente. Percebem que esses três princípios, não só o intelectual para a profissionalização, mas o moral e o religioso, estão sempre presentes nessas antigas civilizações? Civilização persa, o Asha, a verdade e a ordem universal. No zoroastrismo, a educação era vista como um meio de promover a verdade e a honestidade, e a vida moral
era indissociável do discurso verdadeiro. Na civilização hebraica, 1200 a.C. e até o presente, né? A retidão e a justiça divina, a lei mosaica previa a educação moral do povo, com grande ênfase na verdade, pelo pacto entre Deus e Israel, na integridade, na justiça e na sinceridade. Então, todas essas civilizações, inclusive as de hoje, se você for olhar, por exemplo, a civilização chinesa e a hebraica, que temos até hoje, não mantém o mesmo pacto social. Não é? Hoje nós temos no mundo apenas aquilo que a gente fala, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou educador. Ninguém se forma para ser educador. Existe uma faculdade de educação. Esse nome está completamente equivocado, porque ninguém se forma para ser educador. Quem educa é pai e mãe. Quem educa é quem tem senso moral que educa. Eu ensino. Na minha faculdade, eu aprendi, né? Eu tenho formação em língua portuguesa, em língua espanhola, em filosofia e em artes. Na minha formação, eu aprendi essas matérias, essas disciplinas. Eu não educo. Agora, eu posso ser um profissional e um educador? Posso. Mas essa não é a minha obrigação. Um médico, ele pode medicar e educar. Um vendedor, ele vende e ele educa. Já viu aquele vendedor? Olha, ele tem assim, mas se você comprar isso aqui não é muito bom não, tá? Isso aqui com o tempo, assim. Tem pessoas que te orientam, que te educam, que são honestas, né? Tem aqueles que querem só vender por vender. Então, a educação, ela é uma base de todos nós. Você não precisa de formação para isso. Uma pessoa sem nenhuma instrução pode ser extremamente educada, né? É diferente. Então, os esforços do Cristo aqui, né? Antes da Boa Nova, quando ele via alguém que tinha em si esta verdade do sim, sim e não, não, que era uma pessoa que é extremamente educada e moral e eticamente bem vivida, ele reconhecia, né? Então ele vai falar ali o seguinte, olha, quando ele encontra Natanael, ele fala assim, ó, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E essa passagem se refere ao encontro de Jesus com Natanael. Você sabe que Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa, né? E que você sabe que a palavra, o prefixo bar em hebraico significa filho de, né? Então Bartolomeu é filho de Ptolomeu. Então o Natanael, chamado Bartolomeu, que era filho de Ptolomeu, né? E assim como todos os outros bar, né? do Evangelho era assim também. Ao vê-lo, Jesus o elogia como um homem sem falsidade, reconhecendo sua integridade, sinceridade de caráter. E em João, ele vai falar o seguinte, olha, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus. Foi uma conversa que ele teve com Nicodemos, né? Em que Jesus explica que as pessoas que vivem na verdade se aproximam da luz, enquanto aquelas que vivem na falsidade evitam. Depois ele vai falar assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus advertindo que apenas dizer palavras não é suficiente para entrar no reino de Deus, pois é necessário fazer a vontade, ou seja, o que se faz, o que se fala e o que se faz, né? Não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Quando ele está falando lá dos hipócritas, dos fariseus, né? Sempre associando a fala, o pensamento e a ação, né? Então, essa repetição de vocábulos, vou até pular isso aqui. Tá, vou deixar aqui essa parte da Emmanuel. Quando a Emmanuel fala para a gente assim, olha, o pensamento não é apenas a origem de nossas atitudes, mas também da nossa realidade espiritual. É o fundamento de toda a vida. A fala é a expressão visível do pensamento. Ela dá forma ao que se encontra no íntimo, materializando o que está sendo gerado na mente.
completa o ciclo afirmando que as ações são resultado natural do que pensamos e expressamos pela fala. Então, pensamento, palavra e ação é aquilo que define a criatura humana. E é por isso que quando eu falo sim, é porque eu penso, eu falo e eu ajo desta forma, com essa firmeza. Não é? Lembra os nossos pais assim, eles falam não, sim. Às vezes não precisava nem falar, só olhar. Né? A gente via a verdade ali no olhar. Hoje em dia, né, os pais prometem tudo, os meninos falam tudo, um filho promete que vai, que não vai, que está na escola e não está na escola. Que tá... Então, ou seja, nós estamos perdendo essa referência educacional. Né? Então, só para fechar aqui, né? Qual a diferença entre o que os antigos disseram e o que Jesus disse? Não é? Ouço o que disseram os antigos, eu porém vos digo. O que ele está querendo dizer com isso? O que foi dito aos antigos é cumprir os juramentos. Tem que cumprir o que você jura. Mas o que o Cristo está propondo aqui? É não jurar de maneira nenhuma. Porque se você tem autoconfiança, se você é verdadeiro, você não precisa de testemunhos, de juramentos, né? Não precisa de fiador. Então essa é a nossa proposta. Não necessitemos de fiadores, sejamos dignos da nossa palavra, né? Que quando eu falar, faço, quando eu falar, vou, quando eu falar, não vou contar, não vou dizer, eu não preciso prometer a ninguém. As pessoas precisam ter confiança no que você faz, no que você fala, no que você é. Por isso é importante a gente entender que sim, sim e não, não é uma verdade que cada um constrói para si, né? Porque quando a gente foge disso, é o maligno, é aquilo que nós ainda, que há de mal em nós, que precisa ser reestruturado, transformado, né? Porque a gente conquistar a confiança de alguém leva tempo. Perdê-la, a gente faz em segundos, né? Perder confiança em segundos. Então que sejamos atentos, sejamos firmes, sejamos honestos e que tenhamos, né, nesse processo de educação espiritual, a confiança de criar em nós o espírito, né, da fé, da confiança e daquilo que é verdadeiro em nós, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, que é igual àquilo que a gente age, né? Então, exatamente, vamos parar com usar máscaras, né? É claro que a gente precisa, porque máscara é diferente de personalidade, né? No meu trabalho eu sou uma coisa, né? Em casa eu sou outra coisa, com meu filho eu sou de um jeito, com a minha esposa eu sou de outro. Nós temos as nossas personalidades dependendo da postura que a gente tem, né? Eu, enquanto professor, eu tenho determinadas posturas, preciso ter, né? Aqui nesse trabalho espiritual que a gente realiza, a gente tem que ter uma postura, mas é diferente das máscaras, porque quando você põe muitas máscaras, né, você esconde aquilo que você verdadeiramente é. E é importante que as pessoas nos entendam como somos, né? Porque as nossas falhas, elas são importantes, a gente precisa percebê-las para poder melhorar, não é? Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando trabalhar, estamos buscando melhorar, não é? Isso é que importa verdadeiramente. Alguma questão? A gente agradece e uma boa noite para todos vocês.